Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com um aprovado da PRF, o Murilo Nogueira Carneiro. Oi, Murilo, tudo bem? Seja Oi, bem-vindo oi, à tudo nossa bom? entrevista. Obrigado. Murilo, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, sua formação, sua idade. Bem, eu sou natural de Feira de Santana, sou formado em engenharia mecânica, fiz faculdade em Juazeiro e retornei para Feira de Santana após terminar a faculdade e acho que um período mais ou menos assim, depois de um ano de formado que eu comecei a estudar. Tenho Me, 29 anos. aham. Me fala um pouquinho como é que tudo começou, né, sobre a sua carreira de concurseiro. Por que que você decidiu estudar para concurso? Bem, eu me formei mais ou menos no final de 2015, ali outubro, novembro mais ou menos de 2015. E a área de engenharia mecânica, aqui o mercado de trabalho não estava muito bom. Poucas vagas de emprego, sempre muito concorrido também, e as propostas não eram tão atraentes como eram antes, quando eu iniciei a faculdade. Então, isso pesou bastante. Aí depois eu passei mais ou menos um ano procurando um emprego, achava poucas propostas, então depois que me atrapalhei um pouco, desculpa. Uhum. Aí, depois de um ano mais ou menos, que foi que eu iniciei o estudo para concurso. Você já começou para a área fiscal, não é isso? Não. Inicialmente, o primeiro concurso que eu fiz, se eu não me engano, era para a área de engenharia, porque eu não queria me desligar da engenharia. Então, fiz alguns concursos da Petrobras, Sergás, mas todos voltados para a área de engenharia. Depois que eu pensei na área policial e fiscal. Aí eu fiquei meio na dúvida, assim, como não tinha nenhum concurso fiscal na época, não, eu comecei a estudar para a Polícia Civil de Pernambuco, se eu não me engano. Foi que aí eu comecei a estudar para a policial. Foi que eu, no início, eu dei uma volta, assim, em várias áreas, para depois começar a estudar para a área fiscal. Uhum. Você ficou pulando ali, né? Aonde Isso, tinha concurso, é isso? exatamente. É que eu acho que muita gente no início acaba fazendo isso. Uhum. E me fala um pouquinho dos concursos. Você citou alguns, né, da área da engenharia e da área fiscal. Você chegou a testar algum, a prestar, né, algum concurso, ou da área policial mesmo antes desse? Eu fiz alguns, fiz muito concurso durante esse tempo, fiz muitos. Mas cheguei a fazer PRF em 2018, 2019 que teve. Não fiz nenhum pós-edital, não fiz nenhuma preparação específica para esses concursos. E eu já tinha iniciado, nessa época, eu já tinha iniciado minha preparação para a fiscal. Aí, depois que eu fiz aquele todo ciclo básico da área fiscal, foi que eu comecei a, de fato, fazer alguns concursos, que foram o Cefaz Bahia, o ISS Rio Preto, e, se eu não me engano, foi ISS Rio Preto, e o Cefaz Alagoas. Aí, logo depois do Cefaz Alagoas, foi que começou essa pandemia e cessou os concursos, praticamente um ano e meio sem provas. E como é que foi seu desenvolvimento neles, né? Você foi melhorando gradativamente? Como é que foi? Sim, sim. No Cefaz Bahia, minha preparação não foi. Eu não me preparei tanto, eu não me dediquei tanto. Foi o primeiro pós-edital que eu fiz, então, tipo, foi muito intenso. E eu acabei não me preparando tão bem. Aí depois veio o ISS, se eu não me engano, o que eu falei, ISS Rio Uhum. Preto, se eu não me engano. São José do Rio Preto, lembrei. São José do Rio Preto, São Paulo. Meu rendimento foi muito melhor. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer 90% da prova, só que o nível foi altíssimo do corte. Se eu não me engano, eu fiquei próximo ali da correção das discursivas, mas mesmo assim não corrigiu as discursivas. Aí depois veio o Cefaz Alagoas, foi a primeira prova CESP que eu fiz. Não me dei bem com o estilo da banca.
que é uma certa no errado, eu não me dei bem, aí meu rendimento caiu bastante, pelo fato que eu senti bastante nessa preparação de Alagoas, foi algo bastante pessoal em relação ao modo de cobrança da banca, não consegui me adequar nesse intervalo de tempo com a banca. Uhum. Então, esse da PRF foi o seu primeiro concurso que você passou assim, direto, né, dentro das vagas. Sim, sim. Eu teve outros que eu, antes de fazer a preparação com a LS, teve alguns outros que eu fiquei dentro das vagas, mas foi eliminado na discursiva. Outros 3 concursos, que eu passava na objetiva, ficava dentro das vagas, só que era eliminado na discursiva. Eu acho que acabava sendo negligente com a discursiva e da preparação para a Uhum. discursiva e acabei sendo eliminado. O seu consultor foi o André, né? Eu queria Isso. saber como é que era a interação entre vocês, né? Qual canal de comunicação vocês usavam? Olha, eu, na verdade, no início eu comecei com o Nilson Borges, quase toda a minha preparação foi com ele. Só que no finalzinho aqui, né, já esse ano, já na reta final ali, foi que eu mudei para o André. Com o Nilson, o canal de comunicação era sempre por e-mail ou WhatsApp, quase sempre e-mail. E com o André a gente faz uma comunicação mais pelo WhatsApp, acaba sendo mais pelo WhatsApp. Uhum. Ô Murilo, me fala um pouquinho da sua rotina e a sua preparação para esse concurso da PRF, né? Como é que você estudava? Você chegou a conciliar com o trabalho ou você se dedicou integralmente aos estudos? Não, não, minha dedicação foi integral, só pro concurso. De manhã, tarde, noite, período integral. Só teve um período muito curto assim que eu tive que resolver algumas coisas, mas a dedicação pode-se dizer que foi exclusivamente para o concurso em si, de manhã, tarde e noite. É, a, as horas líquidas, assim, eu não me recordo muito bem durante esse período, mas girava em torno de 8 horas, 9 horas por dia, mais ou menos. Às vezes eu conseguia tirar, quando eu não atrasava algum dia assim, eu conseguia tirar um turno para descanso, normalmente no domingo. Às vezes, a depender, conseguia tirar até o dia todo assim para descansar. Você chegou a ajeitar o seu material para revisão? Olha, hum, meu material de revisão, como eu já vinha me preparando antes para outros concursos, aproveitei grande parte do material de revisão que eu já tinha. Então, eu revisava com os materiais que eu já tinha. Só algumas matérias que para mim eram novidades, como o processo penal, por exemplo, que eu acabei tendo que fazer um novo material de revisão. Enquanto era para revisar, eu acabava estudando pela primeira vez, vamos dizer assim, o material, e ali na primeira vez que eu via, eu já criava meu resumo só grifando os PDFs, fazendo anotações no próprio PDF, e posteriormente eu voltava revisando dessa forma. Uhum. E qual a matéria que você teve mais dificuldade aí no decorrer da sua preparação para a PRF? O que que você fez também para melhorar o seu desempenho nela? Olha, eu acho que o que pegou um pouco foi na preparação para a PRF foi trânsito, porque foi a primeira vez que eu tinha visto, eu nunca tinha visto na vida, e eu tive muito pouco tempo para poder me preparar especificamente para essa matéria. Então acho que foi que pegou eu acho que também tem o fator da preocupação, né? Porque a gente sabe que é a matéria principal do concurso, que mais pesada, mais cobrada, que tem uma pontuação maior, então acho que você acaba se preocupando mais com ela, dando mais atenção a ela. Então, isso acho que me deixou, às vezes, um pouco em pânico, assim, por estar vendo pela primeira vez. Uhum. Você chegou a preencher aquelas análises de desempenho da ALS? Sim, sim, preenchi. Estou toda semana planilhar. Às vezes, quando eu não fazia ao longo da semana, quando chegava no domingo, antes de baixar a meta nova, eu voltava, eu deixava sempre deixo tudo anotadinho,
aí eu voltava preenchendo. Ô Murilo, e o que que você achou de poder ver ali como é que estava o seu desempenho, a sua evolução nos estudos? Te ajudou de alguma maneira? Ajuda bastante, porque principalmente auxilia o consultor para poder reforçar o que tá mais um rendimento, o que tem um rendimento mais baixo vai auxiliar o consultor a lhe ajudar, e também você próprio, ao preencher, você vai percebendo a matéria que você tem mais dificuldade, que às vezes você pode até gostar da matéria, mas você tem dificuldade. Então, quando você vê ali os índices, você percebe que precisa reforçar aquilo. Uhum. Algum momento aí dos seus estudos, da sua carreira, você pensou em desistir de estudar para concurso? Quase sempre. Porque, não, quase sempre que eu falo assim brincando, mas na verdade é porque é difícil. Então você Uhum, sempre fica aquele questionamento, porque não é algo que lhe dá um retorno imediato. Você passa anos ali, como foi meu caso, passei muitos anos ali estudando, e você não tem de imediato aquele retorno. O retorno só vem de fato quando você é aprovado. Então você sempre fica naquele questionamento assim, mas de fato você em pensar em de fato desistir assim, eu nunca pensei não. Só vem aquela ideia assim na cabeça, aquele o se e se, mas nunca cheguei a cogitar de fato assim em desistir para fazer outra coisa, não. uhum. Como é que ficou a sua família no meio disso tudo, né? A família, amigos, a família apoiou, seus amigos entenderam, Assim, essa sua parada aí para estudar, porque concurseiro fica um pouco isolado, né? né, querendo ou não, acaba é um mal necessário, vamos dizer assim. Mas de apoio total, graças a Deus, assim, até porque meus pais são servidores, eles sempre falavam, inclusive a ideia inicial era mais deles, falar, não, por que não faz concurso, por que não faz concurso, por que não faz concurso? E eu fui absorvendo aquilo, como eu falei anteriormente, o mercado na engenharia, na época que eu formei, estava muito ruim, eu acabei indo absorvendo aquilo ali e acabei olhando para alguns concursos e fui mudando minha maneira de enxergar. Aí foi que eu vi a área fiscal, a área policial, que de início foram as duas que eu mais me interessei. A área fiscal e a área policial, PF, PRF e os fiscos em gerais. Uhum. O que que você fazia para reduzir o estresse, né? Não sei se você era estressado, ansioso nos estudos. Estressado não, mas ansioso sou muito, 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 muito. Então, esporte, basicamente esporte, corrida, ciclismo, malhação, qualquer atividade assim que me tirasse do meu local de estudo e pudesse distrair minha mente. Então, basicamente, quando eu não estava estudando, estava praticando esporte para poder ajudar o processo aí, que é longo. É isso que eu ia te perguntar. Você comentou de esporte, né? Porque a área policial tem essa fase, né? Que a área fiscal não tem. Você tem que conciliar os estudos com o preparo físico. Você conseguiu conciliar enquanto você estudava? Você também se preparava fisicamente? Ou você deixou mais para o final se preparar Hum, melhor? Na verdade, já no início, quando saiu o edital, no primeiro dia eu já, como eu gosto, eu já falei, não, vou tentar fazer aqui, fazer as metas do TAF, ver como é que eu tô na corrida, no salto. Então ali eu já tive a noção como é que eu tava, o que é que precisava melhorar, o que não precisava, o que estava tranquilo, para poder ter uma noção, porque é muito importante isso. E então eu não, eu acho que foi um pouco mais tranquilo para mim, porque como eu já vinha praticando de antes, eu não precisei me dar tanta atenção assim, mas dei bastante atenção, até porque isso me ajudava no estudo. Os dias que eu saía para correr, fazer alguma atividade, meu rendimento no estudo acaba, minha concentração melhora, o rendimento de horas líquidas no dia melhora, então isso para mim acabava me ajudando também. Uhum. E como é que está a expectativa aí para o TAF?
Tá alta, um pouquinho de nervosismo, que sempre bate, mas a expectativa tá só esperar agora, tentar ficar calmo, mas a expectativa tá alta. Uhum. Ô Murilo, o que que você fazia para se manter motivado durante os estudos, né? Para não pensar em desistir? Você tinha alguma tática? Eu não se fala uma tática específica assim, eu não tenho, mas às vezes eu tentava abstrair assim, não pensar no todo, Uhum. focar mais assim, o que é que eu tenho que fazer, tipo, acordava de manhã, olhava ali, pegava minhas metas, via o que eu precisava assim, não tentava ficar me preocupando, e quanto mais eu pensava naquilo, mais ia juntando na cabeça, e acho que eu acabava aumentando o peso em si. Como é que foi para você ter ali um acompanhamento durante esse pós-edital? Como? Como é que foi para você ter um acompanhamento durante o pós-edital, né? Ter uma orientação durante o pós-edital? Ah, para mim é essencial, que e para eu conseguir fazer o que eu falei agora de poder só focar no de fato no que eu precisava fazer, a, a consultoria foi essencial porque ela já me passava isso, já além das metas em si, tinha um apoio de conversar, ver como é que estava a preparação em geral, como é que estava meu rendimento, é, e até em relação às vezes ficava em dúvida assim, inseguro, eu sou muito seguro, às vezes conversando com o consultor passa uma tranquilidade em si, até pela experiência, né, de que ele tem com curso, assim, para saber como é que você tá, isso ajuda bastante, muito, 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 além das metas em si, isso é a parte que eu tô falando fora das metas, que as metas são, para mim, foram essenciais para poder me dar um norte, assim, de fato, o que é que eu precisava estudar no dia, tudo certinho, me ajudou bastante. Uhum. Me fala um pouquinho assim, como é que era a sua relação com as redes sociais? Você conseguia abdicar, te atrapalhava? Basicamente, não utilizo, eu não tenho nenhuma rede social, só o WhatsApp mesmo, porque para mim eu vejo como necessário hoje em dia, mas outras redes sociais como Facebook, Instagram, eu acabei abdicando já há alguns anos, acho que tem uns 2, 3 anos aí que eu não tenho, acabei me acostumando, não sinto falta. Então, para Uhum, mim, isso aí foi tranquilo. uhum. Agora, o seu emocional, né, como é que ficou? Você fala que você é um pouquinho ansioso, né? Como é que foi aí aquela semana que antecedia a prova? Durante a prova, você ficou muito nervoso, ansioso? Foi, hum, foi complicado, porque como eu tinha feito o pós-edital da PF e a PRF eu não tinha feito pós-edital, meu pós foi para a PF. Então a prova da PRF eu fiquei super tranquilo, porque eu fiz a prova, eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu fiz a prova e falei, não, me inscrevi aqui, mas minha preparação, minha expectativa está em outro lugar, mais ou menos assim. Então fui para a prova muito tranquilo. Já na prova da PF, na semana, se não me engano, acho que foi na quinta-feira, eu estava estudando em casa e no computador estava cansado, eu fui pro sofá e botei uma videoaula, isso logo cedo, 10 horas da manhã, estava assistindo videoaula, já porque estava um pouco cansado, tentando revisar. E aí eu parei rapidinho assim para ir tomar um banho. Na hora que eu voltei, que eu olhei para a tela, eu não conseguia enxergar nada, a vista turva, eu estranhei. Na mesma hora eu forcei um pouco, tentei olhar o celular, estudar pelo celular, não consegui. Aí começou uma dor de cabeça muito forte. Aí logo depois da dor de cabeça me veio uma ânsia de vômito grande. E eu estranhei já agora na época a gente tá tendo essa pandemia aí. Então, primeira suspeita que eu tive, eu falei, eu tô com dengue ou então posso estar com corona. Eu já imaginei na prova, não vou poder fazer a prova. Aí eu falei, eu já tinha tido crise de ansiedade antes na faculdade para entrega do TCC, então eu falei, não, peraí, deixa eu me acalmar um pouco aqui. Aí eu fui pro quarto, tomei um remédio para enjoo e fui descansar. Aí quando acordei já no meio da tarde assim, mais tranquilo, eu acordei normal, como se nada tivesse acontecido. Foi só uma crise de ansiedade mesmo,
Mas isso eu senti ali naquele momento, apesar de achar que estava calmo, eu percebi o quanto eu estava ansioso para a prova. E isso eu acho que acabou me prejudicando. Acho que foi uma diferença muito grande entre uma prova e outra. Acho que isso pesou bastante. A Uhum. ansiedade, assim, na semana para a prova, acho que isso foi um pouco complicado. E no momento da prova, como é que você reagiu? Você estava mais tranquilo? Hum, Tava, mas teve eu acho que eu tive um choque logo no início, porque quando eu peguei, quando a gente vem se preparando, os simulados sempre vêm no mesmo padrão das provas anteriores. Aí quando eu peguei a prova que eu olhei, primeiro veio em inglês, eu li a prova assim, tomei um choque, eu não esperava. Eu acho que todo mundo isso durante fazendo isso na prova da PF. Então isso me deu um choque assim, mas na prova da PF foi justamente ao contrário. Eu peguei a prova, estava tranquilo no dia, bem tranquilo assim, fui fazendo o que eu vinha fazendo nos simulados, bem tranquilo. E acho que o dia em si da prova pesa bastante. A tranquilidade é essencial, muito, muito importante para o dia em si. Uhum. Mas você estava confiante para a prova? Tava, tava não confiante, assim, confiante de certa forma, que eu tinha segurança, assim, no que tinha estudado, no que tinha aprendido, é, só algumas coisas pontuais, assim, que eu não tinha visto muito bem, eu acabei ficando. A LS Concurso oferece uma estratégia para o dia da prova. São dicas na ordem da resolução das questões, no controle de tempo. Eu queria saber se você chegou a usar essa estratégia ou se você tinha a sua própria estratégia de resolução de prova. No dia eu acabei usando o que eu já o que eu vinha fazendo antes durante o simulado. Normalmente eu faço isso. Eu faço sigo a orientação da LS e adapto um pouco, mas como, né, nessa preparação em si, ela já traz o simulado durante a preparação, eu acabei preferindo fazer como eu vinha fazendo nos simulados. Mas nas outras provas que eu tinha feito anteriormente, como é mais difícil você encontrar simulados, eu acabo seguindo as orientações da LS, mas nessa prova em específico eu preferi vir fazer a prova na sequência, de acordo com o que eu vinha fazendo em simulados. Já para ter eu acho que já pela questão do, da segurança que eu vinha tendo nos simulados, eu acho que isso me levou a fazer essa escolha. Uhum. Agora eu quero saber o que que você sentiu quando você viu seu nome ali na lista dos aprovados. A emoção é grande. Na verdade, eu fiquei meio em dúvida, porque só acreditei quando eu vi, porque eu tava viajando e normalmente eu durmo com o celular desligado. Desligado não, em modo avião, para não ficar recebendo chamada ou fazendo barulho à noite. Então, um amigo meu que também fez a prova, ele do dia, acho que era 6 horas da manhã que saiu no DOU, alguma coisa assim, saiu de madrugada. Então, meu celular não chamou, aí eu tava com minha namorada, ele ligou para ela, para acordar ela, para poder falar comigo e dar a notícia. Aí ele falou, eu falei, não, não acredito. Aí eu fui lá, tive que acordar, peguei o celular, eu fui ver, para ver, procurar o nome lá para poder acreditar. Aí ele falando comigo, tá lá, eu tô vendo aqui. Aí eu fui procurar ainda depois, só depois que eu peguei, que eu vi o nome lá, e mesmo assim demorou muito tempo para cair a ficha ainda. É muito legal, né? Esse momento. Sim, sim. Ô Murilo, você indicaria a LS Concurso para quem está fazendo, para quem busca, né, uma carreira pública? Indico assim, sem sombra de dúvidas, me ajudou, foi essencial assim na minha preparação. Eu vejo, principalmente se eu pegar meu estudo antes de começar a me preparar, antes de começar a LS, depois meu rendimento, é totalmente diferente assim na minha preparação e a forma como é passado a maneira de estudar.
isso acaba consolidando o seu conhecimento. Ajuda bastante isso. E, inclusive, porque eu tenho uma certa dificuldade, assim, para consolidar, revisar, e a LS me ajudou bastante nisso, principalmente na questão das revisões, assim, é essencial para você massificar o conteúdo com questões, revisão, isso é essencial na preparação e a LS faz isso muito bem. Vamos fechar com um conselho? O que que você poderia deixar de conselho para esses concurseiros que estão começando agora, que ainda não sabem nada do que vão enfrentar pela frente, para aqueles também que já estão aí na batalha, mas ainda não alcançaram a aprovação, talvez dicas da área policial aí da prova, na preparação, o que que você poderia deixar de conselho? Eu acho que o principal conselho é não desistir, eu acho que isso é fundamental, insistir, até porque não é. Às vezes você pode acertar de primeira, assim acontece, mas não é o natural, vamos dizer assim. Então você tem que insistir o máximo possível e que uma hora chega. Isso aí é sem sombra de dúvida. E se dedicar de fato. Isso aí é dedicação, persistência, o resultado chega, sem dúvidas. Então acho que é Uhum. o principal assim, para qualquer concurseiro. É persistir e se preparar, que uma hora a recompensa chega. Murilo, primeira coisa que eu queria falar para você, né, é te dar os parabéns pela sua Obrigado. aprovação aí nessa fase inicial da PRF. Te desejar boa sorte no TAF, né, que corra tudo bem. Obrigado. E, e queria te agradecer também, né, ter topado conversar com a gente, dado seu depoimento. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse momento aqui. Muito obrigado.